aí pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de PHP. Na aula de hoje nós iremos falar aqui sobre condicionais e estrutura de repetição, para a gente entender melhor, né, como controlar o fluxo do nosso código PHP, certo? Com isso aqui, né, eu renomeei o arquivo da aula passada para 03 sintaxe, né, que é a aula de 03, e criei um arquivo index aqui novo do zero em branco lá. Então a gente vai atualizar a página aqui para zerado. Então vou dar aqui um echo h1. Vamos começar falando aqui sobre as condicionais. Então no PHP, né, como em qualquer outra linguagem, a gente tem as condicionais, que é o if, o else e o else if. Né? No PHP tem uma característica interessante aqui, que a gente pode colocar o else if tanto dessa forma, separado, como ele junto. É uma palavra só. Né? E, né, como vocês já devem saber, né, para ele entrar dentro do if, do bloco if, precisa a condição aqui ser verdadeira. Então eu vou colocar aqui. Né? Então a condição aqui sendo verdadeira, ele irá executar esse bloco aqui. Né? Tá aqui. Se for falso, não entrará dentro desse bloco. Bom, e com isso a gente tem o else if. Else if que a gente pode escrever tanto dessa forma aqui, dessa forma aqui, separada, né? Aí eu poderia quebrar a linha aqui, dependendo de como você gosta de estruturar o seu código, né? Ele vai entrar dentro desse else if aqui, se essa condição aqui for falsa, e vai entrar dentro desse if se aqui for verdadeiro. Então, se aqui for falso e aqui também for falso, não entra dentro dessa condição. E temos o bloco else, né, que ele vai entrar aqui automaticamente se todas as condições acima, né, dos ifs aqui forem falsas. Então esse aqui é falso, esse é falso. Automaticamente ele vai entrar aqui dentro do else. Então beleza. Se qualquer uma dessas aqui for verdadeira, né, ele vai entrar na que for verdadeira e não vai executar aqui o else. Então vamos para um exemplo mais prático aqui. Digamos que eu tenho a variável idade, né, tenho 22 anos. 22 anos. E eu vou fazer o seguinte. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Se idade, né, for menor do que 18, eu vou dar um eco aqui. Não pode tirar CNH. Então se a idade for menor do que 18, ele não pode tirar CNH. Se não, se a idade aqui agora for menor do que 60, se ela for menor do que 60 anos, eu vou dar aqui um eco. Pode tirar sua CNH. Agora, ou seja, se não, né, quer dizer que essa idade vai passar aqui. Se ela der um falso aqui, quer dizer que ela é maior do que 18. Se for um falso aqui também, quer dizer que ela é maior ou igual a 60. Eu vou colocar aqui um eco tem que fazer outros exames. Né? Enfim. Então vamos testar aqui. Né? Então 22. Então essa condição aqui é falsa, né? Não vai entrar aqui. Essa condição aqui é verdadeira, ou seja, a idade é menor do que 60, pode tirar sua CNH. Se eu colocar aqui, por exemplo, 15, não pode tirar CNH porque essa condição aqui passa a ser verdadeira. E se eu colocar aqui, por exemplo, 67, tem que fazer outros exames. Certo? Então, dessa forma que a gente começa a validar as nossas código em PHP usando as estruturas condicionais aqui. Temos outra estrutura condicional também, bastante conhecida, que é o switch. Para isso eu vou escrever aqui um echo h1 switch. E vou escrever aqui um switch. Por exemplo, vou criar uma variável aqui chamada dia, né, recebe 1. Começando pensando que 1 começa a segunda-feira. Então se caso for 1, vou dar aqui um echo segunda-feira. E eu preciso dar um break aqui para não executar um código abaixo. Aí eu vou fazer aqui, se fosse 2, 3, etc. Mas eu vou fazer aqui, se for 6, eu não vou dar o break.
Agora, se for o 7, eu já vou explicar aqui. Vou dar um eco final de semana. E vou dar um break, né? Claro. Eu vou dar aqui um default, né? Valor inválido. Bom, então deixa eu explicar aqui como funciona o switch. O switch ele é utilizado para a mesma entrada, né? Ou seja, para esse dia aqui eu posso ter valores diferentes. Né? Então ele é muito utilizado para isso. Por exemplo, aqui no case, né? Se o dia for 1, ele vai dar um eco segunda-feira. Esqueci de salvar o arquivo. Deixa eu atualizar. Então lá, segunda-feira. Se eu digitar agora, veja que aqui eu não coloquei o break, né? Como eu expliquei. Se eu digitar o valor 6 ou o valor 7, se eu digitar o 6, ele automaticamente vai entrar no case do 7. Né? Se eu digitar, por exemplo, o 6 aqui agora, ele vai executar esse código aqui. Ó. Então, lá, final de semana. Se eu colocar um 7 também, final de semana. E se eu colocar, por exemplo, um 8, né, que não tem aqui, valor inválido. Então o switch é muito utilizado para isso, para uma entrada de dados, você pode ter vários valores diferentes ou várias ações diferentes. Né? Aqui eu, por exemplo, poderia colocar umas chaves, né? Depois ponto e vírgula. Né? Então veja lá que ele executou todo o código que está aqui dentro desse bloco aqui. Beleza? Bom, e agora a gente vai falar um pouco aqui sobre as estruturas de repetição, né? Para isso a gente precisa adentrar um pouco aqui nas listas em PHP. A gente vai falar sobre arrays, né? Ou seja, como é que são as listas aqui no PHP. Uma lista no PHP a gente pode escrever basicamente de duas formas, né? Igual está aqui, por exemplo, a gente pode escrever com a palavra array, e aqui os valores podem ser de qualquer tipo, né? Você pode passar aqui, por exemplo, um 2, um false, um true, um outro array aqui dentro. Você pode ver que essa aqui é a forma que a gente cria listas aqui no PHP. Dessa forma, ou a gente pode escrever, né, substituindo a palavra array apenas pelos colchetes. Dessa forma aqui também eu posso escrever aqui 1, 2, false, um outro array, certo? Então dessas duas formas aqui que a gente consegue criar listas no PHP. E para acessar, né, como vocês sabem, né, eu posso dar aqui um eco em lista. Deixa eu comentar isso aqui. Na posição 0. Tá lá. 1. Na posição 1. 2. Se eu tentar dar 1 aqui na posição 4, né, 0, 1, 2, 3, ou seja, na posição 4 mais no índice 3, ele vai dar um arne aqui porque isso aqui é um array. Então seria na posição 3, na posição 0, que ele vai me dar esse valor aqui. Valores. Então aqui é dessa forma que a gente utiliza as listas no PHP. Bom, e aí para isso a gente tem, né, algumas funções aqui para a gente percorrer essas listas. Vamos falar aqui primeiro do for. O for basicamente é bem conhecido, padrão, onde você tem que passar três expressões. São três expressões aqui que você precisa passar. A primeira vai ser executada somente no início do loop. Né? Geralmente a gente utiliza para inicializar uma variável, por exemplo, uma variável i, ela recebe 0, né? Porque os arrays começam do índice 0. E aqui uma variável de controle que vai fazer a execução até quando esse loop irá ser executado. Por exemplo, eu vou fazer enquanto i for menor do que 2, por exemplo. E aqui uma variável que vai ser executada a cada final do loop. Então, quando ele executar o que está aqui no bloco, ele vai voltar e vai executar o que está aqui. Por exemplo, eu vou colocar um i
mais mais. Então, eu vou dar aqui um eco. Então, a gente atualizar aqui, a gente tem lá 1, 2, né? Porque eu executei apenas 2 vezes. Então, essa é o for padrão aí de qualquer linguagem. Também temos o while, né? Que ele recebe como parâmetro aqui um booleano. Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar o que está aqui dentro. Por exemplo, eu vou colocar um contador aqui. Contador recebe 0. Então, enquanto contador for menor do que 2, eu vou executar aqui. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou passar aqui. Vou passar aqui. E aqui embaixo, né, eu tenho que fazer o contador mais para incrementar. Porque se eu não fizer isso aqui nunca, essa variável nunca vai mudar e vai ficar no loop infinito aqui. Então tá lá, executou aqui, igual o for. Bom, pessoal, e também temos aqui o for each, né, que ele basicamente é uma forma da gente iterar sobre listas que são de chaves e valores. Nós ainda não vimos como funcionam as listas de chaves e valores, mas eu vou apenas repassar aqui de uma forma bem simples. Né, que o PHP, você vai criar uma lista normal, só que você vai criar a chave, por exemplo, chave, sinal de igual maior, valor. Dessa forma. E eu posso interagir aqui com ela, certo? Fazendo dessa forma aqui um for each aluno as item. Eu posso dar aqui, por exemplo, um echo no item br. Certo? Vou atualizar. Então tá lá, valor. Ele vai sempre printar aqui o valor. Eu posso, por exemplo, colocar aqui um nome. Recebe Lucas. Vou atualizar e vai printar aqui. Então ele vai percorrer aqui o valor. Eu também posso utilizar o echo, né? Posso dar aqui um alunos na posição chave. Também vai funcionar. Certo? Então tá aqui, valor. Eu posso dar aqui chave valor. A gente vai ver na próxima aula aí melhor como funciona aí as listas do tipo chave e valor, onde a gente vai conseguir interagir melhor com elas e aí a gente vai aplicar ali de uma forma bem legal junto com o HTML, beleza? Então eu espero aí vocês na próxima aula. A gente vai aprofundar aí mais sobre as listas, né, os nossos arrays e funções ali que a gente consegue manipular elas de uma melhor forma, beleza? Então eu te vejo na próxima aula.